Olá, seja bem-vindo ao novo trimestre da lição da Escola Sabatina, aqui no seu canal Direto ao Ponto. Um abraço especial a você que já faz parte do nosso canal e você que ainda não se inscreveu, é só você ativar o sininho que está aqui logo embaixo deste vídeo. Você pode interagir com a gente também, deixando a sua mensagem, a sua dúvida ou a sua sugestão aqui nos comentários, curtindo também este vídeo e, é claro, compartilhando com seus amigos. Lembrando que na sua participação você concorre ao sorteio da série Conflito e também da assinatura de 1 ano da lição da Escola Sabatina. Quem participa até a lição 6 vai concorrer ao sorteio que acontece na lição 7, que é a nossa próxima lição. Participe! Agora vamos acompanhar a recapitulação da lição 5, Fé contra todas as dificuldades. No estudo dessa semana, nós vamos destacar princípios centrais que caracterizam o grande conflito. O primeiro deles, o caráter de Deus é amor e justiça. O segundo, a rejeição da revelação de Deus que Jesus Cristo e as Sagradas Escrituras manifestam. E o terceiro, a graça divina como a única fonte e meio de salvação. E agora, quem vai recapitular esse estudo com a gente é o Pastor Wellington. Pastor Wellington, seja bem-vindo. Olha, eu já fico com saudade toda semana. Essa vontade de estar aqui com você para irmos juntos direto ao ponto no estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na 5ª semana. E olha, você está vendo isso aqui? A Thalia já fez uma dica, já deu uma dica para você aí como é que você vai participar desse sorteio. Mas na lição número 7, preste atenção. Na lição de número 7, daqui a 2 semanas, eu vou estar sorteando esta coleção para aqueles que já participaram com seus comentários desde a lição 1 até a lição 6, ok? E no dia da lição 7, eu sortearei os participantes da lição 1 até a 6 e valerá para a lição 7 o próximo sorteio. E aí eu conto com você, não apenas no comentário, assim ó, não faça comentário só para ganhar o presente, não. Você vai ganhar, de alguma maneira você vai ganhar, eu espero que você seja sorteado. Eu gostaria que você comentasse sobre o conteúdo do vídeo. Está gostando? Comente. Está curtindo? Compartilhe. Participe desse movimento, porque, olha, nós estamos interessados em levar essa estratégia de estudo para mais pessoas. E se você conhece mais alguém que tem dificuldade de apresentar a lição dentro de um tempo hábil, de forma plena e completa, indique o nosso canal, porque a nossa proposta é esta, ir direto ao ponto, apresentando uma estratégia de abordagem para a lição da Escola Sabatina, ok? A lição número 5, ela fala de fé. Fé contra todas as dificuldades. Então, olha aí o verso para memorizar. Está na lição. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você lê esse verso áureo, tente anotar aquilo que é importante. Olha, eu anotei aqui em cima, dê uma olhada. Ó, bem aqui, ó. Eu coloquei o segredo da santidade. E aí está na tela. O que é que eu aprendi com o texto? Que existe um segredo para a santidade. Porque se o pecado me tira da condição de estar na presença de Deus, a santidade me aproxima da sua presença. E o segredo para a santidade está aí nesse texto. Guardar no coração a palavra do Senhor. Ok? Então, em tese, entende-se que aqueles que vivem em pecado ou na prática do pecado é porque ainda não tem a palavra de Deus na sua vida como uma referência, como um norte, um guia para as suas atitudes e ações. 2 temas você pode apresentar como uma abordagem introdutória ao estudo da lição. Primeiro, a Bíblia, como a única revelação do caráter e do amor de Deus por nós, e a graça divina, a única fonte e meio de salvação. Agora, a grande questão que talvez precise ser respondida na lição dessa semana, que eu acho que vai ser vai ser a cereja do bolo, é qual o lugar da obediência à lei no plano da salvação? Essa pergunta está na lição. E é importante que você entenda muito bem que nós, adventistas do 7º dia, não pregamos salvação pelas obras. Ela tem um lugar no processo, nós só precisamos entender onde é que ela está. Porque, afinal de contas, as obras são a referência do julgamento, no juízo final. Nós vamos aprender isso nas próximas lições. Deus não vai julgar a nossa fé. Ele não vai perguntar quanta fé eu tive nele,
mas ele vai perguntar o que eu fiz, quais foram as ações da minha fé, quais foram os atos da minha fé, quais foram os frutos da minha fé que contemplam a minha salvação. E no final da lição eu vou fazer uma ilustração que eu espero que ajude você a compreender claramente a diferença entre salvação unicamente pela graça e qual é o papel das obras, da lei de Deus no processo da salvação, ok? Muito bem. Lição 5 fala de fé contra todas as dificuldades. A cosmovisão, eu até anotei aqui na lição, dê uma olhada, ó, eu escrevi aqui em cima. É bom você fazer esse tipo de anotação, lição é para riscar. Anote, risque, marque, sublinhe. Eu coloquei aqui, qual é o seu propósito? Então, quando você for abordar a lição dessa semana, seria interessante você perguntar para o aluno, escuta, qual é o seu propósito como cristão? Qual é a sua cosmovisão? O que é que motiva você às ações como cristão? Então, eu separei de forma bem pontual 5 tópicos para que você possa revisar a lição dessa semana. Na lição de domingo, por exemplo, qual é a ênfase? O que devemos conhecer? Resposta, a palavra de Deus somente. Então, você fala sobre o personagem Wycliffe. Veja só, a casadinha no estudo dessa semana, você vai observar aqui no esboço, é a ênfase, a resposta à pergunta e qual é o personagem ligado a essa ênfase. Na lição de domingo, o que devemos conhecer. Na lição de segunda, o que devemos pregar. O tema da cruz, somente. Paulo, inclusive, fez essa declaração quando ele decidiu pregar somente sobre a cruz de Cristo. E qual é o personagem central? Que você pode explorar, o personagem que está sendo apresentado na lição de segunda-feira. Eu escrevi aqui, é William Tyndale. Então, ele faz parte, você pode agregar ao tema do que nós devemos pregar, o relato sobre esse personagem histórico, pioneiro, cristão. Terça-feira, qual é a ênfase? Como devemos interpretar? E aí a resposta, somente pelo Espírito Santo. E aí você fala um pouco sobre o personagem John Knox, que John Knox ele também esteve inserido nesse processo da iluminação para a escrita da Bíblia. Quarta-feira, a ênfase, como devemos viver? Resposta, somente pela graça. E aí você entra com o personagem Martinho Lutero e faz o arremate desse tema com uma ilustração sobre Martinho Lutero. E para finalizar, quinta-feira, a ênfase, como devemos nos comprometer? Através das boas obras. Somente as boas obras apresentam um compromisso de fidelidade com Deus. Aí você cita o personagem John Wesley, que também está no relato da lição de quinta-feira, ok? Então, resumindo a lição, você apresenta a lição com 5 perguntas. O que devemos conhecer, o que devemos pregar, como devemos interpretar, como devemos viver e como devemos nos comprometer. E a resposta a essas perguntas já é o discurso, já é a interação com a unidade de ação. Isso é suficiente. Por favor, se contenha com isso, tá bom? Porque às vezes a gente quer estudar toda a lição na classe. Não é esse o propósito. Em casa você estuda. Na unidade você compartilha pontos cruciais, pontos importantes que você pode ter para a interação. E aqui vem a pergunta. Qual é o perigo de não entender corretamente o conceito de salvação pela graça? Vou tentar explicar bem rapidinho, porque eu não quero que esse vídeo fique longo, tá? Mas preste bem atenção no que eu vou mostrar. Muito bem, eu vou abrir um parêntese no vídeo agora, da lição, para você poder entender um pouquinho, através dessa ilustração, como associar a questão do papel da lei no processo da salvação. É que, às vezes, há uma espécie de confusão na interpretação desse tema da salvação. Uns entendem que a Igreja Adventista, por alguma razão, fala da salvação pela lei, e enquanto os demais evangélicos da salvação pela graça. Nós estamos com todos eles, os evangélicos, em relação ao tema da graça. A salvação é uma atribuição gratuita de Deus, pela sua graça. É um dom gratuito de Deus. Então isso aqui para nós é ponto bem definido. A salvação é um dom gratuito de Deus. Somos salvos pela graça. Então imagine que nessa manhã eu ofereça para você um carro de graça. E aí, você... E aí? Você acreditaria nessa possibilidade? Todas as vezes que eu faço essa ilustração, em um auditório, por exemplo, nenhuma pessoa se levanta. Eu digo assim, quem quer esse carro de graça? Estou oferecendo aqui. As pessoas duvidam dessa possibilidade.
A salvação é um dom gratuito de Deus. Para você recebê-la, você precisa acreditar nessa extraordinária oferta. Aí você tem que ter fé, tem que se levantar e vir pegar a chave. A diferença é que na prática, ninguém se levanta, porque não acreditam nessa possibilidade. Mas é isso que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida de forma gratuita. Para você acreditar nesta possibilidade, você precisa se levantar e aceitá-lo. Esse é um ato de fé. Agora preste atenção. O ato de você ganhar um carro de graça faz de você um motorista? Me responda. Você ganhou um carro, mas isso não faz de você um motorista? Você aceita o carro, aceita o presente, mas isso não faz de você um motorista? Você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Você aceita a morte dele na cruz do Calvário? Mas isso não faz de você um cristão? Vou repetir. Isso não faz de você um cristão. O fato de eu ganhar um carro não faz de mim um motorista. Eu posso até estar empolgado. Ganhei um carro, vou lá na loja pegar o carro e tal. Aí eu entro no carro, ponho a chave, dou a ignição e já começo batendo o carro dentro da loja. E a primeira marcha eu não sei passar, eu não tenho controle da embreagem, não tenho controle de freio. Eu sou um salvo descompromissado com o conhecimento. Então, para que eu possa garantir a segurança do meu presente, para que eu possa cuidar bem do presente que eu ganhei, eu preciso primeiramente ir para uma autoescola. Aprender a ser motorista e conhecer as leis de trânsito, porque dessa maneira eu conseguirei andar de forma segura. Eu farei bom uso da salvação que eu ganhei. Estão entendendo? Então muitos cristãos aceitam a Cristo Jesus e querem achar e entender que isso é o suficiente. Eles vão pôr a perder a salvação, porque eles não conhecem andar, não conhecem como andar como cristão. Então o que é que você deve fazer? Já que você ganhou um presente, aprenda a usá-lo. Aí você vai para a autoescola, lei de trânsito, primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, ré, retrovisor, preferência. Você aprende tudo o que precisa para usar com segurança o presente que você ganhou. Fazendo essa analogia, eu quero dizer o seguinte. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos uma graça, um presente. Mas nós não podemos descuidar da responsabilidade que temos em manter esse presente, em conservar esse presente. Tanto quanto a lei de trânsito e a autoescola me ajuda a fazer bom uso do presente que eu recebi, também a palavra de Deus é o meu guia prático para eu fazer bom uso da salvação que eu adquiri. Para você ter uma ideia, a lei de trânsito não existiria para mim até o momento que eu ganhei o presente. Assim, a lei de Deus não tem o menor interesse para mim até que eu aceite a salvação. Para que eu preciso observar a lei de trânsito se eu não tenho um carro? Para que eu preciso fazer uso da lei de Deus se eu não aceitei Ele como meu Senhor? Se eu não aceitei a salvação? Então, onde é que está o papel da lei nesse processo? Então, tem muito cristão sem carteirinha, andando pelo mundo fora aí. Cristão sem carteirinha, não tem conhecimento da verdade, não tem conhecimento da vontade de Deus, não tem conhecimento da lei. Assim como todo e qualquer motorista que não dá valor à lei de trânsito, ele vai causar um acidente, vai colocar em risco a sua própria vida. Então, amigos, uma coisa é receber a salvação em Cristo Jesus, é um dom gratuito. Outra coisa é viver como um salvo. E para viver como um salvo, eu preciso da lei de trânsito, eu preciso da lei de Deus, eu preciso da norma de Deus para poder saber como me conduzir nesse mundo de trevas e de pecado, ok? Pronto. Não esqueça de, no final da lição, você fazer a leitura complementar. Eu diria o seguinte, é uma leitura complementar, mas deveria ser também uma leitura suplementar. Você poderia ler esses capítulos antes. São 7, 8, 9, 10 e 11. São 5 capítulos, 7, 8, 9, 10 e 11. 5 capítulos do livro Grande Conflito. Eu já expliquei para vocês em outro vídeo que você não deve se preocupar com o tipo de edição. Nós temos pelo menos 3 edições. A condensada, uma outra condensação da capa vinho, uma outra edição da capa vinho e a outra edição da capa cinza. Não se preocupe com qual edição. Foque o capítulo, não importa a página. Vá para o capítulo e você estará lendo o mesmo texto, em qualquer que sejam as edições, tá bom? Mas é importante você ler essa leitura complementar, porque o termo já diz, ela vai dar o suporte, uma compreensão ao tema estudado na lição da semana, ok? Essa linha do tempo da Bíblia, eu acho interessante você visualizar, tem um link aí, você pode baixar essa imagem, visualizar com calma,
porque ela mostra o processo em que a Bíblia foi formada. O nosso tema nessa semana foi a Bíblia. Eu deixo essa imagem assim, mais a título de complemento à sua compreensão. Não precisa explorar isso na hora de apresentar na unidade de ação, porque você levaria um pouco mais de tempo, ok? Mas é para a sua formação e sua compreensão. Você pode baixar essa imagem, ali está o link de onde eu extraí essa ilustração. O próximo tema tem a ver com as duas testemunhas. E é importante que você esteja preparado para o tema da próxima lição. Olha, que Deus te abençoe. Foi uma alegria estar aqui com você. Lembre-se, em casa você estuda, aqui você compartilha o conhecimento, na sua unidade de ação você interage, pontuando apenas os pontos principais, e é dessa maneira que você consegue ir direto ao ponto dentro do tempo destinado à lição da Escola Sabatina. Um abraço e até a próxima semana.